que é a inteligência artificial de fato, então, né? Se a gente tirar a BID e trazer ela, assim, com palavras claras. A gente está falando de modelos estatísticos. A gente está falando de modelos estatísticos que fazem previsão. A gente chegou no modelo hoje que a gente consegue fazer produção de conteúdo e é um até dos produtos que a gente tem na Intelex, que é o Post Contábil. Então ele consegue fazer ali toda a produção de conteúdo via WhatsApp, você solicita, ele já escreve tudo para você. A IA é como se fosse uma criança de 5 a 7 anos, só que ela é uma criança assim super dotada. Se você não avalia quais que são os sites que estão fazendo referência ao seu e quais sites do seu site também estão fazendo referência, tudo isso vai impactar, pode ser positivamente ou negativamente. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje estou com um convidado muito especial, que é o meu parceiro, meu sócio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. É uma nova empresa aí do grupo DPG, a Intelexia. Ele vai explicar o contexto de tudo, gente, mas você que é contador e está assistindo a gente, contador, contadora, eu quero que você entenda que a inteligência artificial ela veio para ficar, definitivamente. E se você que está do outro lado não começar a se mexer, infelizmente, você vai ficar para trás. E ficando para trás, é o que eu sempre digo, quem não está crescendo está morrendo. E a IA veio para facilitar o seu dia a dia como contador. E a gente aqui, sempre de olho no futuro, de olho em tudo, e até para facilitar a vida do contador, há um ano atrás, a gente pensou nessa empresa para trazer para o cliente, né, facilidade em relação ao marketing. Mas melhor do que eu falar sobre isso, eu estou aqui com o Caio Roberto. Ele é CEO da Intelexia, uma empresa aí que faz parte do grupo DPG, do grupo de empresas. Roberto, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, tá, Caio? Me conta como que surgiu a ideia de ter aí a empresa de inteligência artificial para o pessoal que está assistindo a gente. E no decorrer aí eu vou te fazendo algumas perguntas. Mas mais do que falar sobre você, falar sobre a empresa, melhor o CEO falar sobre ela, né? Então, primeiro, obrigado aí por ter aceito o meu convite e a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial para o mercado. Perfeito. Então, muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui, Marta. Obrigado por você que está assistindo a gente aqui. É muito especial sua colaboração, sua visualização para esse vídeo. Como apresentado pela Marta, muito prazer, sou o Caio Roberto, sou o CEO da Intelexia, uma empresa que surgiu dentro do grupo de empresas, grupo DPG. Então, falando um pouco como surgiu a Intelexia. A Intelexia surgiu de um projeto interno que a gente tinha aqui no grupo DPG, que era para automatizar essa parte de produção de conteúdo. A gente notou que tínhamos várias tarefas repetitivas ao longo desse processo, como, por exemplo, consultar site, pegar tal informação, acessar a planilha, pegar tal informação. Isso faz parte do processo de automação. Até aí não tem nada de novo. Automatizar é literalmente isso aí. Você pega uma tarefa repetitiva, deixa ela no automático, deixa ela rodando lá e está tudo certo. Qual que foi o avanço que a gente teve com a IA? A IA, o nome inteligência artificial, é uma big idea. Né? No copywriting, eu já fui copywriter também, já aprendi bastante sobre isso. No copywriting, a gente utiliza alguns termos que fixam bem, que passam uma ideia muito clara e que dão poder a um método, a uma metodologia. A IA, se você parar para pensar, ela é uma big idea desse movimento total. Por quê? Quando a gente fala de inteligência, a gente fala do processo cognitivo de você assimilar um contexto, né? Você pegar ali um contexto que está acontecendo, assimilar e ter uma reação, chegar a uma conclusão com base nos dados que você recebeu daquele contexto. Então você consegue começar a ter inteligência por meio disso. O artificial vem realmente de artifício, ou seja, você está pegando algo que não é natural e dando a ela uma inteligência. O que é inteligência artificial de fato, então, né? Se a gente tirar a BID e trazer ela assim, com palavras claras. A gente está falando de modelos estatísticos. A gente está falando de modelos estatísticos que fazem previsão. Então, você passa um determinado contexto para IA, para o que a gente chama de LLM, né, que é Large Language Model, que seja um grande modelo de linguagem, e com base nesse contexto, em bilhões de parâmetros que ele vai analisar ali simultaneamente, ele chega a uma conclusão provável. Então, basicamente, entendendo esse processo, a gente pegou o que a gente já estava fazendo de automação e começou a dar essa inteligência para ela. Ou seja, se em determinado cenário a gente precisava de um processo cognitivo do redator de disseminar se tal categoria de post era mais adequada ou outra categoria de post era mais adequada, a gente começou a passar esses parâmetros para a IA e ela, por si só, chegava ao modelo estatístico mais provável
que melhor se enquadraria naquela categoria de post. Então a gente foi fazendo essas pequenas implementações até que a gente chegou no modelo hoje que a gente consegue fazer produção de conteúdo e é um até dos produtos que a gente tem dentro da Intelex, que é o post contábil. Então ele consegue fazer ali toda a produção de conteúdo via WhatsApp, você solicita, ele já escreve tudo para você. Mas isso por quê? A gente conseguiu unir a parte de automação, ou seja, de simplificar os processos, transformar eles no automático, e também a parte da IA, que esses modelos preditivos com base em um contexto determinado. E aí você consegue ter ali uma resposta que é muito similar a uma conversa natural como que eu teria com você, que foi a grande revolução que a gente teve com o ChatGPT. Antes dele se tornar o chat, ele era só um modelo estatístico, que fazia as previsões. E aí criou o ChatGPT, que é para as pessoas conversar com ele, e aí que teve esse boom que todo mundo começou a, de fato, conhecer o que é inteligência artificial. Entendi, Caio. E você falando sobre essa questão da inteligência artificial, explicando aí todo o passo a passo do que é, né? A gente vê muito no mercado o pessoal ainda não compreendendo esse modelo, tá? Então, o pessoal acha que hoje o ChatGPT é só você fazer perguntas que ele vai te trazer respostas. E você acabou de dizer que não é só sobre isso. Simplifica até para o contador, assim, eu sempre falo que as pessoas, até eu mesmo, tem que entender isso como se fosse uma criança de 5 anos. Eu quero que você explique esse passo a passo, tá claro, mas para ficar mais claro ainda para o contador, como que a inteligência artificial vai impactar o dia a dia dele. Você já explicou aqui o nosso processo, como que a gente conseguiu. Primeiro fizemos internamente todo esse processo, depois virou uma empresa. Como que a IA vai transformar o dia a dia dele, tá? E como que isso vai impactar lá na frente. Tanto em todos os quesitos, tanto em marketing, vendas, processos, rotina de processos, automação e assim por diante. Como se ele fosse uma criança de 5 anos. Eu sempre estou perguntando, quando eu vou perguntar alguma coisa para a IA, eu sempre falo, me explique isso como se fosse uma criança de 5 anos, para ficar bem claro para ele. Perfeito. Vamos lá. Esse exemplo da criança de 5 anos, eu vou até pegar essa mesma história, que é uma questão que até o Alex ele fala aqui bastante com a gente. O Alex, para quem não conhece, muito provavelmente você não conhece, porque você já conhece ele, mas o Alex ele é o nosso estrategista geral aqui do grupo de empresas da Holding. Uhum. E toda vez que ele vai falar sobre IA, ele usa esse exemplo, eu acho que é o exemplo que mais se enquadra para poder definir as IAs como a gente tem elas hoje. A IA é como se fosse uma criança, de 5 a 7 anos, só que ela é uma criança assim, super dotada. Sabe aqueles super gênios que tava passando lá no agora é Domingão com o Hulk? Que tinha aquelas crianças que vão lá e vai lá ficar respondendo as perguntas. Aí é tipo isso. Assim, ela é muito gênio, né? Ela consegue assimilar uma capacidade absurda de informação de uma maneira simultânea, só que ela é ingênua, que nem uma criança. Sim. Então, se você não passa para ela o que ela tem que fazer, ou ela vai inventar, ou ela não vai conseguir progredir. Basicamente isso. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor, preciso fazer uma análise de DRE de uma determinada empresa, que é uma cliente minha. Se eu não explico, se eu não dou um mínimo contexto para ela, ela vai pegar o que ela tem de informação na internet. No caso do ChatGPT, ele tem atualizado até julho de 2023, se eu não me engano, ou agosto de 2023. E ela vai pegar o que ela tem informação da internet, do que já foi alimentado na base de dados delas, para poder trazer um retorno sobre esse DRE. Ou seja, vai ficar uma coisa mais genérica. Agora, se eu passo algumas informações explicando, esse cliente aqui atua no segmento tal, esse cliente atualmente ele está investindo para ter uma expansão em tal região, esse cliente aqui ele teve um aumento de gastos por conta disso, e passo essa base de dados desse DRE de uma maneira formatada, como se fosse um texto, aí entra um pouquinho mais técnico. Mas, basicamente, ele passa essas informações. Com base no contexto que você deu para essa criança superdotada, ela vai levar isso em consideração para poder trazer sua resposta. Ou seja, quando você tira essa ingenuidade do ChatGPT, né, da criança que vai fazer essa assimilação, ela consegue trazer respostas mais assertivas de acordo com aquilo que você tem esperado. Se você passa só a solicitação sem explicar muito bem o que ela vai fazer, se você não deixa claro, por exemplo, eu quero que você analise o DRE. Se você só passar o DRE, ela pode analisar, por uma questão, né, de, se eu receber essa informação, eu vou fazer uma análise. Ou ela só pode falar assim, não, ok, recebi, o que você quer que eu faça? Ou então ela pega algum dado determinado daquele DRE e presume que ela tem que te explicar alguma coisa sobre aquele dado. Então, é a mesma coisa como se você estivesse explicando para alguém que nunca teve contato com aquilo. Como que você iria apresentar? Como que você iria trazer de contexto? Que informações seria para complementar?
O grande diferencial das IAs é que elas conseguem assimilar muita informação ao mesmo tempo para poder trazer sua resposta. Só que aí entra algumas técnicas que vão para a parte de engenharia de prompt, que aí a gente consegue ter melhores resultados. Certo. Então, você está dizendo o seguinte, Caio. Se a pessoa está do outro lado, ela consegue dar as informações corretas para a IA e conduzindo a IA para um caminho onde ela entenda que é o certo, a pessoa que está do outro lado. Então, o ser humano pensante. Ela vai trazer respostas mais concisas, respostas mais corretas, ok? Agora, se a pessoa faz algo simplesmente genérico, ela vai trazer aquilo que é genérico também, ou que ela encontrou ali na internet, porque a IA nada mais nada que ela pega várias informações que existem lá no Google, que existe no Bing, que existe no Yahoo. Ela pega essas informações, compila tudo e traz de uma forma meio que inteligente para a pessoa. Mas se a pessoa está fazendo perguntas genéricas, não sabe fazer a engenharia de prompt corretamente, ela vai vir com coisas erradas, provavelmente ali para ela. E aí você tocou num assunto bem interessante sobre essa questão da engenharia de prompt, de como você faz a pergunta, de como se dá o comando correto. É isso que vai ter a diferença da pessoa que está do outro lado fazendo algo interessante, certo? Exato. É importante a gente lembrar que a IA ela é uma ferramenta. Uhum. Vamos pegar aqui. Hoje, qual que eu vejo que é o maior ganho que a gente tem com a inteligência artificial? Você não precisa mais levar um longo período de tempo para poder fazer uma análise de muitas informações. Sim. Se você já sabe o que você vai fazer, se você já tem um conhecimento prévio sobre o que você espera ter de resultado, você consegue encurtar seu processo criativo, seu processo de análise, assim, muito. É uma coisa que levaria 10 horas, você consegue fazer em 1 hora. Porque toda essa parte de análise, compilação das informações, ela vai fazer para você ali muito rapidamente. Então, a IA hoje ela consegue facilitar muito. Por exemplo, a gente tem desenvolvido várias soluções para o mercado contábil. A gente usa a IA, entendeu? Então, às vezes a gente precisa fazer uma análise em um código, precisa desenvolver uma função. Eu poderia pegar, eu mesmo escrever lá a função? Poderia, eu tenho conhecimento técnico para isso. Porém, às vezes, vale mais a pena eu pegar, peço para ela fazer a função, faço um ajuste ou dois. Ou seja, eu consegui economizar ali o que eu levaria, uns 5 minutos para desenvolver uma função, 5 minutos para desenvolver ali um algoritmo, eu consigo reduzir isso em 1 minuto, às vezes até segundos, porque eu já sei o que eu quero. E esse é o ponto importante, tá? Quando você sabe o que você quer da IA, você consegue tirar assim, muito mais aproveito do que você querer aprender com a IA. Vale mais a pena, e aí a gente já entra naquela debate, né? O SEO vai morrer, Google vai morrer, agora tudo vai ser IA. Vale mais a pena o quê? Você aprender sobre o que você quer ainda nos meios tradicionais. Não que a IA não é boa para isso, ela é boa, ela consegue trazer trechos, mas é aquilo, trechos, é só ler a headline, é um conhecimento mais raso. Se você quer um conhecimento profundo, você vai lá, dá de cara no livro, você faz um curso, você lê o artigo por inteiro. Então, ainda vale a pena você o quê? Aprender pelos meios tradicionais. Porque uma vez que você já tem conhecimento sobre aquilo que você quer utilizar a IA, fica muito mais simples e muito mais rápido o seu uso nela. Por exemplo, se você já sabe escrever um e-mail e pede para a IA fazer um e-mail para você, você passa informações mais estruturadas sobre aquele e-mail que você vai querer que ela escreva. Daí, quando você tiver o retorno dela, você assim, vai ter um e-mail já 90%, você corrige ali os 10%, fora que você também pode programar agentes para que ele já venha 100% para você. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que colocar aqui. A IA ela é uma super ferramenta. A gente pode conversar sobre IAs autônomas? Pode, vai acontecer. A gente não vou ser daqueles mais positivos falando assim, não, elas vão ser para sempre somente ferramentas e nunca vão assumir funções por completo. Não. É até bom em alguns cenários que elas assumam funções por completo, porque a gente vai ter maior liberdade para fazer outras coisas que hoje a gente, infelizmente, não tem tempo para fazer. Porém, elas ainda são super ferramentas. Ainda não chegamos nessa parte da GenAI, né, que é a IA geral, que vai pegar e tomar conta de tudo. Há debates éticos sobre essa questão também. Só que, se você usa ela como sua super ferramenta, assim, você vai ter um ganho de produtividade absurdo. Não tem nem como comparar. Show de bola, Caio. Aproveita, né, eu vou te fazer 2 perguntas, tá? A primeira pergunta vou te perguntar isso porque muita gente não sabe. O que é um agente? Então, dentro da IA, o que significa agente? Vou criar vários agentes. Quero que você explique sobre isso, tá? E segundo, a Intelexia hoje tem todos os produtos focados em marketing, por enquanto.
E quando a gente fala produto focado em marketing, nós estamos falando de conteúdo. E eu sempre falo para o contador que o que faz vender a empresa dele é confiança. E confiança a gente gera através de conteúdo. Como que eu tenho certeza que esse conteúdo não vai derrubar nos motores de busca, não vai ser um conteúdo ruim, tá? Até para explicar para o cara ter essa confiança em relação a isso, o que faz, porque hoje eu vejo muita gente que até deixou de ser cliente da DPG, que surgiu a IA, eu vou mandar a IA fazer o conteúdo. Aí ele manda a IA fazer o conteúdo, publica no site, o site acaba caindo no ranqueamento. Então, o próprio sistema não, né? O próprio CMS, que é o WordPress, começa a mostrar que aquele conteúdo é ruim, que aquele conteúdo é feito por IA. Então, primeiro, o que são agentes e como que a gente está se prevenindo para o cara ter esse produto, que é um produto muito simples, e ele não ter queda no Google, ele não ter um conteúdo ruim. Perfeito, vamos lá. Comecei então respondendo sobre o que são agentes. Um agente, né, se a gente for pensar aqui numa cadeia de agentes, né, a gente tem uma equipe composta por vários agentes. Vamos supor que eu quisesse produzir esse copo aqui. Para produzir esse copo, eu vou precisar de uma cadeia onde cada um vai ter a sua função. Então, um vai fazer o molde do copo, o outro vai pegar ali, fazer o molde do vidro dentro do molde do copo, o outro vai pegar, vai esfriar, vai fazer o refinamento, vai ilustrar o copo, e o outro vai comercializar, vai empacotar e vai colocar para venda. Cada um que ficou responsável por essa etapa é um agente. Então, quando a gente fala ali de cadeias de agentes, quando a gente está trabalhando ali com o ChatGPT, que não só com o ChatGPT, tá? Eu estou falando ChatGPT porque ele é o mais conhecido, mas a gente pode utilizar outras LLMs, a Claude, a Llama, que é da Meta, a Alibaba agora também está lançando não, já faz um tempinho que está com a sua própria IA também. Ou seja, nós temos vários fornecedores que são capazes de a gente trabalhar com esses agentes. E assim, resumindo, ele vai ter uma função específica dentro de uma cadeia de execução. Então, trazendo para algo mais textual, né? Se eu vou querer escrever um artigo, então eu vou ter um agente que ele vai pesquisar o tema, eu tenho outro agente que ele vai desenvolver a estrutura, eu tenho outro agente que vai escrever em cima da estrutura, eu tenho outro agente que vai fazer a revisão gramatical, eu tenho outro agente que vai lá e vai agendar e publicar. Então, agentes são esses funcionários, esses colaboradores nessa cadeia de produção. E a gente consegue programar esses agentes, esses modelos estatísticos, de acordo com o contexto, normalmente a gente tem esse contexto variável, né, já que varia de cliente para cliente, e aí, com base nesse contexto, ele traz a resposta, e aí, com base nessa resposta, o outro recebe essa resposta dentro do contexto dele, traz a resposta e assim por diante. Então, é como se cada um pegasse na mão de um e passasse para a mão do outro, porque eles conseguem construir uma cadeia de execução, cada um fazendo sua função em determinado momento. Entendido, Caio. Então, você está me dizendo o seguinte, que o agente é uma pessoa que, dentro da inteligência artificial, vocês treinam essa pessoa como se fosse um redator, como se fosse um revisor, como se fosse um analista de SEO. O que é isso, gente? Analista de SEO é uma pessoa que está analisando quais as palavras, quais os termos mais buscados lá no Google para posicionar o teu conteúdo. Então, você vai treinando esses agentes como se fosse um ser humaninho e eles vão pegando inteligência para fazer tudo isso de forma assertiva. Exatamente. Isso nós estamos falando de marketing. Se a gente for falar de outras coisas, aí vamos supor, o cara tem da contabilidade, tem lá um analista fiscal. A gente pode criar um agente, treinar esse agente como se fosse um analista fiscal para fazer as funções que são repetitivas desse analista fiscal, certo? É isso? Exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente faz muito uso de API, né? Porque a gente faz tudo via sistema. Uhum. Então, o que é a API? A API é basicamente o garçom do sistema. Então, se no back-end, que é a parte de onde a gente desenvolve o código, onde roda tudo, é como se fosse a cozinha, então lá tem os cozinheiros e tudo mais, a API é quem vai pegar o que está na cozinha e entregar para o cliente final. E a mesma coisa, pega a resposta do cliente final e leva para a cozinha. A API é isso, é o que conecta o sistema com o usuário final. Então, basicamente, a gente faz muito uso de API. Por exemplo, se o contador ele usa algum sistema para poder fazer recebimento de informações dos clientes,
Seja... Posso dar nomes aqui de sistemas? Pode, claro que pode. Por exemplo, domínio, deixa eu ver outro sistema de gestão. Contimact, Isso. vamos lá. Então, domínio, sistema contábil, Contimact, Fortes, as Plan e assim por diante. Perfeito. Então, qualquer sistema desses que ele faz esse recebimento de documentos de clientes, se ele tiver a parte da API, a gente, por exemplo, consegue conectar com essa API, receber essas informações, a gente consegue utilizar alguns sistemas para poder ler esses arquivos, né? Então, tem como ler por OCR, tem como fazer a leitura, tem outras frameworks que também fazem leitura de documento, a gente consegue captar essas informações e aí, com essas informações, alimentar o assistente para que ele inicie uma cadeia de execução. Entendi. Então, por exemplo, todo mês eu tenho que receber ali as notas fiscais. Se o cliente faz o envio pelo sistema certinho, eu consigo receber, ler essas informações e esse é o primeiro assistente. Ele é responsável por ler as informações. Recebi ali as informações, ele passa para o próximo assistente. O próximo assistente vai ser o responsável por exemplo, fazer o cálculo da alíquota de imposto do mês. O outro assistente faz o comunicado para poder fazer informar o cliente de quanto que ele vai ter que pagar. Aí a gente vê a questão de API também para poder fazer a emissão da guia. Se tiver aberto tudo certinho, a gente consegue fazer a emissão da guia para poder fazer o envio, por exemplo, via WhatsApp já para o cliente. Então, tudo isso a gente consegue fazer essa cadeia de agentes que eles se comunicam entre si para poder fazer esse fluxo de trabalho. Show de bola. Gente, mais claro do que isso, não tem. Então, tá bem claro o que é um agente, como que a IA consegue ajudar você. Então, sabe, fica ligado aí, porque eu acho que... Acho não, gente. Hoje no mercado nós temos algumas pessoas que têm falado de IA, mas o Caio aqui, junto com o Alex, tem estudado IA na fonte. Já tem aí mais de 1 ano e meio que eles têm feito esse estudo e ele está trazendo aqui de uma forma clara para você entender como que a IA vai ajudar o seu dia a dia. E a segunda resposta em relação à confiabilidade do conteúdo, se aquele conteúdo vai trazer ranqueamento, se aquele conteúdo é confiável, e aí? Perfeito, vamos lá. Basicamente, até voltando um pouquinho, né, que você falou explica um pouco sua trajetória. Eu comecei aqui na DPG como redator. Então, essa parte de conteúdo é algo que há alguns anos eu já tenho uma familiaridade. Uma baita experiência, né? E aí, basicamente, quando a gente fala de conteúdo, isso desde os primeiros algoritmos de ranqueamento do Google, a gente fala sobre muito o quê? Qualidade de conteúdo. É claro que existem outras técnicas para poder o conteúdo ficar mais achável aos indexadores do Google, mas basicamente o que vai valer é, uma vez que o Google bateu, né, indexou o seu conteúdo, ele classificou ali em uma das páginas dele, ele vai querer ter acesso ao conteúdo. Sim. Então, toda vez que você distancia o usuário do conteúdo ou oferece um conteúdo de baixa qualidade ou com segundas intenções que não sejam necessariamente se informar aquilo no qual você se propõe, o Google vai te penalizar. Então, com base nessa premissa principal, a gente pode trazer o cenário das IAs. Se você tem a IA ali unicamente para ranquear, só por ranquear, ou seja, sem trazer qualidade, é claro que ela não vai fixar, é claro que ela não vai ficar muito tempo indexada. Que é o que acontece com os clientes que às vezes cancela e fala, agora eu tenho IA e ela vai fazer texto para mim. Eles vão lá, dão um comandinho na IA, faça um texto de abertura de empresa. Aí a IA faz aquele texto, ele vai lá e publica e aí o Google começa a derrubar o site dele. A pergunta que eles têm que se fazer é, eu leria esse conteúdo com a mesma satisfação que eu leria um conteúdo escrito por um redator? Se a resposta for sim, beleza, você tem um primeiro passo. Se a resposta for não, aí você já tem a resposta se vale a pena produzir dessa forma ou não. O que eu estou querendo dizer é que, assim, eu posso produzir conteúdo com o ChatGPT? Pode, desde que ele entregue qualidade. Agora a questão é, como que eu vou fazer isso para entregar a qualidade da melhor forma e sem parecer forçado? Essa que é a grande questão. Então, como a gente falou, hoje a IA ela tem um limite ali de tempo para consulta de informações. Sim. Vamos supor, a gente pegar um assunto aqui mais recente, reforma tributária, por exemplo. A gente tem algumas notícias saindo sobre o assunto. Sim. Se sair uma notícia mais recente sobre esse assunto, aí ela não vai ser capaz de pegar essa informação por si só e colocar ela no conteúdo. Tem a função de busca na internet hoje do ChatGPT. Alguém pode trazer, Caio, mas já tem essa função. Beleza. Ela consegue até pegar isso como informação e trazer para um contexto atualizado. Perfeito. Mas a questão é, ela vai conseguir trazer essa informação com uma humanização, com uma autenticidade na qual um humano também conseguiria?
Isso tudo a gente tem formas, por meio de engenharia de prompt, para poder fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que, assim, a IA ela não é a vilã principal da produção do conteúdo, mas a forma na qual você usa essa super ferramenta que vai determinar se você vai ter qualidade ou não. E aí que entra as questões de técnica de prompt, que a gente chama também de RAG, que é a recuperação aumentada, que é o processo pelo qual você consegue pegar informações determinadas de contextos específicos e trazer essas informações como um contexto para a sua solicitação. Então, por exemplo, se eu vou querer fazer algo sobre a reforma tributária, eu pego um artigo mais atualizado de uma fonte confiável, passo ela como parâmetro para poder produzir um conteúdo com maior qualidade. Estou até dando uma receita aqui de como você pode melhorar. Mas, além disso, a gente consegue colocar outras questões que auxiliam na parte de indexação do Google. Então, a gente trabalha em várias frentes quando a gente vai fazer produção de conteúdo com IA. A gente trabalha na frente de indexação, a parte mais técnica, que é a parte de definição das meta tags da maneira correta. E assim, isso não é segredo para ninguém. Se você entra no Google hoje, na central de buscas, lá ele já te dá um guia de como fazer algo para poder ranquear bem. Então ele vai pedir que você tenha ali a indexação da maneira certa, que você tenha as metas tags definidas da maneira correta. Ele vai pedir a questão da qualidade do conteúdo. Então ele vai pegar ali se o conteúdo ele vai estar entregando algo de valor para o usuário, ou se ele vai estar só repetindo mais do mesmo. Tem a questão de autenticidade. Então, como que é a forma como que aquele portal se comunica? Como que é o tom de voz daquele portal? Isso já é algo que eles identificam, não é algo que a gente fala só por falar para parecer bonitinho. Ah, seja você mesmo. Não. No algoritmo IT, né, que é o algoritmo que faz esse ranqueamento, que ranqueia as publicações da melhor forma, a autenticidade, a veracidade dos fatos é importante e isso é algo que o Google ele identifica na hora de fazer o ranqueamento de uma publicação acima da outra. E aí, fora essas questões todas on-page, também tem as questões off-page. Então, qual que é a relevância do domínio, qual que é a confiabilidade dele, se o domínio ele não se encontra hospedado junto a outros domínios que têm más práticas relacionadas ao Google. Então, tudo isso interfere na hora de fazer um bom ranqueamento. Então, se eu souber utilizar o ChatGPT para escrever da melhor forma, eu vou ter resultado? Sim, não vou mentir. Você vai ter o resultado, você vai ter suas visualizações ali. Só que, se você não está hospedado em um bom ambiente, se você não tem ali uma gestão segura do seu site, se você não avalia quais que são os sites que estão fazendo referência ao seu e quais sites do seu site também estão fazendo referência, tudo isso vai impactar, pode ser positivamente ou negativamente, para o que você vai ter de desempenho dentro do seu site. Entendido, Caio. Tá bem claro isso, gente. E se você não entendeu, volta um pouquinho, ouve de novo, porque estava super claro essa questão da ajuda da inteligência artificial, do ChatGPT, seja do Gemini, sobre esse quesito, tá? Sobre posicionamento e você fazer conteúdo dentro do ChatGPT. Ele já te deu aqui uma receitinha. Se você não tem dinheiro para investir, usa essa receita. Porque aqui a Marta é sincera. A gente aqui não fica escondendo o jogo, não. Agora, se você quer investir dentro do seu negócio, está no seu core, trabalhando de gestão, e aí você pode contratar o nosso serviço. E aí, aproveitando que eu estou falando disso, Caio, o que a Intelexia hoje tem para ajudar o contador? Então, nós temos alguns produtos, tá? Esse produto foi pensando em você, no seu bolso, pensando aí no seu dia a dia, para quem está começando, ou para quem ainda não sente aquela firmeza em investir em marketing, enfim. Quais são os produtos que a Intelexia tem hoje para ajudar o contador? Pela Intelexia, nós temos no catálogo contando com 3 produtos principais. Tá. Nós temos o Post Contábil, que ele é responsável hoje por fazer suas publicações e agendar suas publicações via WhatsApp. Explica o que é o post contábil, porque às vezes as pessoas acham que post contábil é coisa de Instagram. Explica o que é o post contábil aí para o contador. Tá, perfeito. Vamos supor que você está, sei lá, de férias, você está na sua casa, você está agora aproveitando o feriadão, final de ano, alguma emenda, e aí surgiu uma notícia de última hora e você tem uma agência, ou você tem alguém que escreve por você, ou você mesmo escreve, só que você está sem tempo. Você, olha, não vou conseguir parar agora para escrever. Eu precisava muito que saísse essa publicação no meu site. Sem problemas. Com o Post Contábil, você manda ali algumas simples mensagens. Ele vai perguntar qual que é o tema, qual que é a palavra-chave,
pedir uma mini orientação. E se você não passar, tudo bem, que a gente já pensou nesse cenário também. Então, ele já consegue pegar ali algumas informações semânticas. E aí, passando essas informações de WhatsApp, cerca de 5 minutos, no máximo, 7 minutos, assim, estourando. Se o tema for muito específico, ele já escreve todo o conteúdo para você, já publica no seu blog, já cria uma imagem e já te retorna com o link no artigo no ar. Então, basicamente, esse é o post contábil. Nós temos pacotes ali por número de posts. O pacote inicial ele começa com 10 posts, mas é totalmente acessível para quem está começando, para quem sabe a importância de conteúdo para o site. São pacotes totalmente acessíveis. E aí, basicamente, ele foca no quê? Na sua liberdade, né? E no seu controle total, porque você que vai ter ali o controle para poder fazer as publicações que você quiser, dos temas que você quiser, na hora que você quiser. Funciona 24 horas por dia. E aí, basicamente, ali em poucos minutos, a publicação já está no ar, já está no seu site. Uhum. E você tem mais o Curadoria? Isso. Eu quero que você explique esse produto Curadoria. O post contábil está bem claro. Então, você que quer ter agilidade, facilidade e tem já um blog aí, ou ainda está pensando em fazer um blog, você tem aí uns pacotes muito bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente? Dos produtos, da Intelex. Você pode chamar o pessoal lá no WhatsApp para você ver como que funciona. Mas esse é um dos produtos aí que tem ajudado muito. Os clientes estão gostando demais desse produto. E nós temos o Curadoria. Explica o que é o Curadoria e como que o cara consegue usar o Curadoria. Perfeito. O produto de curadoria ele funciona da seguinte forma. Você tem ali alguns sites que você consome informações. Se você não tem, você pode ter certeza que os seus clientes eles têm sites que eles consomem informações todos os dias. Qual que é a questão do curadoria? Ele vai facilitar o consumo dessas notícias com base no seu ponto de vista e levando o cliente a contratar o seu serviço. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de ler, por exemplo, o Sebrae. Então, todo dia eu vou lá no portal do Sebrae, vejo alguma notícia deles que eles têm, ou até mesmo do Google. Eles têm lá o Think with Google, que é um site onde eles colocam lá tendências de marketing, o que está bombando, ideias. Então, eu vou pegar esse site como exemplo. Todos os dias ele vai fazer uma publicação nova lá. O que a gente faz? A gente tem o nosso próprio robozinho, né? A gente chama aqui de nosso robozinho. Ele acessa esse site todos os dias e lista as notícias, por exemplo, das últimas 24 horas. Se você pegar o plano diário de dias úteis. Se for o semanal, ele lista da última semana. Ele listando essas notícias, o nosso algoritmo vai determinar ali qual que é a notícia com maior tendência para o seu público-alvo. Então, vamos supor que agora você está focando em atender, por exemplo, clínicas de estética. Então, ele vai pegar ali um determinado portal que você acompanha, que seu público acompanha, vai identificar que seu público-alvo são clínicas de estética e vai determinar quais das notícias dá liga com o público clínicas de estética. Então, ele vai pegar, eu sou um escritório de contabilidade que atende clínicas de estética e vou pegar alguma notícia que seja de interesse do público, clínicas de estética. Lembra sempre que conteúdo tem que ser de interesse do público e não de meu interesse. Eu não estou vendendo para mim, estou vendendo para o meu cliente. E aí, basicamente, uma vez que ele identificou essa notícia que tem maior interesse, ele cria uma resenha, né? Cria uma curadoria sobre aquele conteúdo. Então, ele não vai inventar nada, ele vai pegar tudo com base na notícia. E aí, no final, ele faz um gancho da notícia com o serviço que você oferece. Então, vamos supor, clínicas de estética. Ele pegou uma notícia que saiu de uma lei que vai aprovar, por exemplo, vai aumentar o limite de faturamento do MEI para quem trabalha com estética. Estou inventando, tá? Por favor, desconsidere, não venham me xingar nos comentários, só de título de exemplo. E aí, basicamente, ele pegou essa lei que aumenta lá o limite de faturamento. Ele vai pegar essa lei, vai fazer uma resenha e no final ele faz um link. Então, por exemplo, se agora você quer ter maior controle financeiro para não estourar o limite ou saber como aproveitar o limite de faturamento, entre em contato com a contabilidade XPTO que nós iremos te ajudar. Então, a gente consegue pegar notícias que são relevantes, a gente faz essa publicação e aí a gente consegue fazer essa publicação no seu Instagram, no seu LinkedIn e no seu blog. E você pode ainda mesclar. Quero Instagram, LinkedIn, quero blog, LinkedIn, ou os três. A gente tem pacote também que contempla os três. E aí, basicamente, ele vai fazer essa publicação e você recebe também no seu WhatsApp os links quando tiver tudo publicado certinho. Então, ele aproveita de notícias ali no momento e consegue colocar essas notícias fazendo sempre um gancho para o serviço que você oferece. Show de bola. E aí, gente, até complementando o que o Caio está falando aqui, esses dias saiu, acho que foi, eu não sei se foi semana passada, acho que antes do Natal, saiu sobre a reforma tributária, que o Congresso, de fato, passou a reforma tributária, né? Foi aprovado tudo de vez. Eu peguei, coloquei lá a reforma tributária no meu próprio WhatsApp. Ele já trouxe lá a matéria,
da onde ele ia curar aquela notícia. Ele curou a notícia, transformou em palavras para o meu público-alvo, tá? E já fez a publicação lá no Instagram, no LinkedIn, e é bem legal. Quando as pessoas veem isso, acham fantástico, fantástico. E para você que está do outro lado, mais uma vez, estou sem tempo. De vez você quer fazendo imagem à toa no seu Instagram, publicando coisas, às vezes, que não vai ser para o seu público, que tal você falar de algo, pegar uma notícia, como a reforma tributária, colocar na linguagem do seu público e, além de tudo, a imagem, o texto ser postado automático. E é importante ressaltar que as vantagens desse produto é que você não precisa ter interação. Enquanto no post contábil a vantagem é a liberdade de você escolher o que você vai publicar, no curadoria a vantagem é assim, você não precisa literalmente fazer nada. A gente faz a integração, você só recebe as mensagens. Você não precisa colocar mais input nenhum, informação nenhuma. Você só vai ficar recebendo as mensagens ali todo dia de quando for feita a curadoria. Isso porque a gente tem a confiança de que a gente vai estar pegando as notícias dos portais que você passou, que você tem como confiança. Uhum. Então, vai ser sempre curadorias. E a gente sempre cita as fontes. Então, é até prevenindo alguma questão e também fazendo aquela questão de sempre citar a fonte de onde está pegando, acabando com as fake news, que é um ponto muito importante na era das IAs, é você sempre colocar a fonte da informação que você está pegando. Então, tudo isso a gente faz nesse processo. E detalhe, tá? As imagens, elas vão sempre com a sua identidade visual. Importante. Então, a gente consegue colocar de acordo com a sua identidade visual. Ah, Caio, hoje eu tenho um padrão de postagem no Instagram que a gente sempre coloca uma faixa amarela no meio. Não, perfeito. Manda pra gente, coloca a faixa amarela. Ah, eu gosto de que vai com uma foto minha específica. Tudo bem, a gente cria um template com uma foto sua específica. Uhum. Então, a gente consegue deixar assim moldado no seu template, da maneira como você já publica hoje, e as pessoas nem vão notar a diferença. A grande questão é que elas vão notar que você está publicando mais, né? E conteúdo interessante para elas. Show de bola. Caio, a gente está caminhando aqui para o final, Caio. Além desses produtos que hoje a gente já tem funcionando, mais uma vez vou deixar aqui o site para você entrar em contato, você falar sobre isso. Nós fazemos algum projeto especial? Se o cara ele quiser automatizar o escritório dele, se ele quiser ter um agente lá, e às vezes ele não entende, tá certo. E agora fica assim, quero investir, quero acelerar aqui, quero mudar algumas coisas no meu escritório, colocar IA, a gente sabe que está com dificuldade para contratação. A Intelexia pega esses projetos? Sim, esse na verdade é o terceiro produto, né? Falei que a gente tem 3 produtos, esse é o nosso terceiro produto, que é o Eficienciar. O que é o Eficienciar? Ele é basicamente uma página em branco. Então, para você ter uma ideia, a gente atua com o mercado contábil? Sim, esse é o nosso foco. Mas surgiu uma empresa aqui que ela faz o quê? Ela faz manutenção de frigoríficos, assim, de grandes frigoríficos. Então, basicamente, ele faz essa manutenção desses grandes frigoríficos e aí ele estava com um problema do quê? De fazer a gestão dos técnicos que atuam, assim, em várias partes de São Paulo, do Brasil. Então, ele tem uma gestão de técnicos que atuam em vários lugares. Essa era a grande dificuldade dele, que ele abria os tickets, mas a parte de fazer a gestão, ele ainda tinha que fazer manual. Então, ele tinha que olhar ticket por ticket, e isso acaba encarecendo muito. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente criou um assistente que ele avalia a descrição do ticket, refina, se não estiver muito bem descrita. Então, ele retorna já para quem trouxe com as informações. Ele pega de uma base de dados como que deve ser feito da melhor forma para poder fazer esse refinamento. E depois que o ticket é preenchido, ele avalia se o técnico fez tudo que estava sendo solicitado na descrição do ticket. Então, toda essa parte de avaliar um por um dentro dos chamados foi automatizada por um assistente autônomo, que ele faz essa avaliação, e toda vez que ele identifica que tem algo de errado, ele manda o alerta para uma pessoa ir lá e validar. Então, ou seja, essa parte desse controle, né, mais rigoroso ainda fica com a parte humana. Mas, por exemplo, a parte de ficar dando ok no que já está tudo certo, ele não precisa mais ficar fazendo. Então, assim, 80%, 70% do tempo dele a gente conseguiu automatizar. Agora o tempo dele está focado necessariamente onde ele precisa agir de fato. Uhum. Então, a gente conseguiu fazer essa automatização. Isso vai até de encontro com as novas leis que estão saindo sobre IA também. Quanto mais você está automatizando e colocando IA em áreas que podem oferecer risco à vida humana, mais você precisa de controle. Isso é uma coisa que a gente tem que se alertar. É importante citar para vocês verem que o nosso compromisso é realmente seguir, a gente está sempre se atualizando. O marco das IAs já foi levado adiante já no Congresso, já está aprovado, boa parte. E ele cita sobre isso, né? Quanto mais risco você colocar, quanto mais responsabilidade e risco à vida humana você deixar uma inteligência artificial trabalhando de maneira autônoma, mais você precisa ter controle sobre ela. E aí a gente tem essa responsabilidade, a gente coloca isso para rodar dentro dos nossos projetos também.
Show de bola, gente. Tá vendo? Várias oportunidades aí para você. Então, quer automatizar alguma coisa no teu escritório? Pensa ou acha que dá para automatizar? Quer tentar? Chama a gente aqui. Você, gente, eu tenho esse processo aqui, eu tenho isso daqui, eu quero saber se dá para mim automatizar, criar um assistente e esse assistente fazer isso daí por ele mesmo. A gente conversa com você. Não importa se você pensa que é uma bobagem. Não, acho que isso aqui não vão conseguir, não. Conversa com a gente, que a gente vai te falar. Não, dá pra gente fazer em tanto tempo, X tempo. Pode chamar no link aqui, que é para isso que nós estamos para você, contador. E a eficiência. Eu tenho certeza que esse é um dos produtos que mais vai ajudar o mercado contábil aí no dia a dia. E lembrando que, do mesmo jeito que você tem dificuldade para contratar, você também está com dificuldade para contratar. E a eficiência veio para te ajudar a você ter alguém ali trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Caio, olha para essa câmera aqui e deixa um recado final aí para os contadores. Bom, o recado que eu tenho para deixar para os contadores e empresários em geral é o quê? Aprendam a reaprender. Acho que essa é a principal questão que a gente tem quando a gente está falando de IA. É reaprender o que você já tem determinado como certo hoje, pelo menos na questão de tarefeiro, ali, colocar a mão na massa. Nem sempre precisa ser feito da mesma forma. A gente consegue automatizar, a gente consegue trazer formas autônomas de executar tarefas que hoje você pode pensar, não, isso daqui é só eu consigo fazer, se eu deixar na mão de outra pessoa não vai dar certo, não vai andar. Repense sobre esses conceitos, porque a partir do momento que você começar a repensar sobre isso, você vai ter mais tempo livre para focar em outras coisas que você mesmo pode pensar, putz, se eu tivesse mais tempo, meu escritório já era para estar dessa forma. Se eu tivesse mais tempo, eu teria planejado isso da melhor forma. Se eu tivesse mais tempo, teria saído do jeitinho que eu queria. Então agora, essa é a sua chance. Então essa é a oportunidade que você tem de trazer para a realidade aquilo que era sonho de, putz, eu queria ter mais tempo para fazer isso dessa forma. E assim, não falando só de áreas de trabalho, tá? Áreas da vida pessoal também. Eu queria ter mais tempo para viajar, queria ter mais tempo com a minha família. Perfeito. Essa é a promessa que a gente escuta em qualquer curso de internet, não desmerecendo. Muitos são bons. Aprendi bastante com o curso. Mas agora você pode aproveitar isso de maneira prática. Você pode aproveitar isso já na realidade do seu escritório contábil. Isso tudo vai depender da maneira como você pode rever as ações hoje que estão na sua mão ou até mesmo na mão de algum dos seus colaboradores que, assim, falando na linguagem em português, claro, é um trabalho repetitivo. É um trabalho ali... usando bom em português, né? Vou usar aqui a licença poética do Marta Sincera, que a gente chama de corno job, né? Que é o trabalho assim que você só está fazendo por fazer, porque você sabe que se existisse uma automação, um robozinho, ela faria da mesma forma, teria o mesmo resultado e você economizaria tempo. Então isso a gente consegue automatizar, isso consegue te ajudar e a gente consegue expandir para algumas outras áreas mais pensantes também, se a gente conseguir estruturar de uma maneira... Se a gente conseguir colocar, né, numa linha racional, de uma maneira estruturada, aí ela tem confiança, ela tem segurança de fazer isso e a gente trabalha para trazer essa confiança para você. Não é só colocar o prompt para rodar, que a gente de fato se preocupa com a qualidade do conteúdo, o que ela vai trazer de resposta, da onde ela vai consultar essas informações. Existem várias técnicas para isso e a gente sempre aplica essas técnicas nos nossos projetos. Show de bola, gente. Caio, eu te agradeço por esse tempo aqui com a gente, tá? Espero aí que a Intelexia tenha um futuro brilhante e eu tenho certeza que vai ter, né? Esse futuro já está tendo. E você que ficou aí assistindo a gente até agora, presta atenção em tudo que o Caio falou. Caio, onde as pessoas podem te encontrar a Intelexia? Nós vamos colocar aqui, mas fala aí pro pessoal. Perfeito. A gente tem o nosso site, né, intelexia.com.br. Se quiser saber mais sobre os nossos produtos, principalmente sobre post contábil, é só colocar lá postcontábil.com.br. Em breve a gente vai estar lançando de curadoria. O nome do produto é Busca Post, tá? A gente fala bastante de curadoria porque é o processo que ela faz, mas sim, o nome do produto é Busca Post. A gente em breve vai estar lançando o site, buscapost.com.br também. A gente vai começar a produção de conteúdo em breve, já gravei aqui já, em breve vai estar no ar, que é o nosso YouTube, Intelexia, só colocar lá no YouTube, Intelexia, e Instagram é intelex.ia. Nosso Instagram, intelex.ia, você consegue achar a gente lá no Instagram também. Nós temos bastantes projetos de educação e de conteúdo também para a área contábil. Muito em breve a gente vai estar lançando também. O nosso grupo de mentoria também vai estar aberto. Então, eu espero, muito em breve, no nosso conteúdo, a gente também vai estar disponibilizando os links. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente também vai mandar os links por lá. E a intenção é deixar todos os contadores bem informados sobre os avanços da IA, como eles podem tirar proveito.
É claro que a gente vai querer vender nosso produto, sim, mas o que a gente puder ajudar para que vocês vão para essa nova realidade, para essa nova economia, para essa nova força de trabalho, melhor vocês vão conseguir ter produtividade no seu dia a dia, assim, isso já vale muito. Então esse vai ser o nosso foco dentro dos nossos grupos. Show de bola, gente. Obrigada, Caio, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão. E você que ficou aí até o final, eu quero que você curta, compartilha, manda esse vídeo aqui lá para os amigos. Entendeu o que é inteligência artificial? Gente, simplesmente é isso. Não tem segredo. Simples e prático para você. Quer ajuda? Quer mudar? Ter mais eficiência? Ter um marketing completo? Ganhar mais dinheiro? Chama a gente aqui que a gente vai te ajudar, beleza? Até a próxima. Grande beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.